Olá, você está no canal Superando, eu sou Conceição Bahia e conforme prometido anteriormente, estou aqui hoje para falar sobre as 12 atitudes reveladoras da psicopatia. Quero deixar bem claro desde o primeiro momento que não são apenas 12 atitudes que vão permitir que se identifique com clareza um psicopata. Porém, elas podem ajudar muito a clarear o entendimento, a promover a prevenção, porque, na verdade, a personalidade do psicopata é uma personalidade tão dissimulada, tão difícil de se identificar e diagnosticar, que necessitamos de anos e anos de estudo em cursos superiores, especializações e mais. Porém, eu quero aqui neste momento, conforme prometido, eu já disse, apresentar aqui algumas características, algumas atitudes que podem ajudar muitas pessoas. Gravei ali o primeiro vídeo, se não me lembro, tinha o nome de uma cantora gospel, e a segunda parte do nome era Uma Vítima de Psicopatas Íntimos. Então, gravei ali aquele primeiro vídeo e, a partir daí, surgiram alguns pedidos para que eu apresentasse algumas características que tornassem possível a identificação de pessoas com tal transtorno de personalidade. E então, aqui estamos. Eu quero deixar bem claro que algumas pessoas conseguem visualizar na imaginação o psicopata como aquele que se vê nos filmes, como aquele que se vê nas séries, não é verdade? Um serial killer. E eles existem sim. Os serial killers existem sim. Mas existem psicopatas em nível suave, que é o nível leve, em nível leve, médio e extremo. Então, existe 3 níveis de psicopatia, que é o grave, suave, médio e grave. Então, por esse motivo, nós vamos encontrar psicopatas capazes de tudo, de eliminar vidas, e vamos encontrar psicopatas em níveis mais leves ou médios. Então, quando falamos em psicopatia, estamos falando de um espectro, ok? E eu queria deixar bem claro, antes de começar a apresentar aqui as 12 características, é que o psicopata, ele não se apresenta inicialmente como um ser extremamente violento. Ele é um ser bem articulado, é um ótimo marqueteiro pessoal, pode agir na maioria das vezes como um ator em cena, até que se conquiste a vítima, bajulando, contando histórias mirabolantes de si. E alguns com meia dúzia de palavras difíceis, palavras bem elaboradas, palavras que promovem elogios ou que sejam carinhosas, eles podem conquistar a vítima, sim, num período muito curto de tempo. Alguns, com poucas oportunidades que têm de estar junto da vítima, conseguem se passar por profissionais como sociólogo, médico, escritor, filósofo, artista, advogado e outras mais. Então, isso vem nos mostrar que uma das primeiras características, uma das primeiras atitudes reveladoras de um psicopata é a boa lábia. Ele tem uma lábia extraordinária. E para deixar isso bem claro, já inicialmente, eu quero deixar aqui o nome de uma série. Ela está na Netflix. E, se possível, quem se interessar, veja O Golpista do Tinder. Ali nós temos a representação de um psicopata que ele não chega ao nível de exterminar vidas, mas ele chega ao nível de exterminar sonhos, esperanças, bem-estar emocional. Ele consegue destruir a vida das pessoas desta forma.
não matando, mas tirando-lhes a esperança, o bem-estar e os sonhos. Se for possível, vejam o golpista do Tinder. Vem nos trazendo essa característica da lábia que tudo consegue, da lábia que a todos enganam. E a segunda característica do psicopata é o ego inflado. Ele se acha o cara mais importante do mundo, sempre mostrando-se muito seguro de si, cheio de opinião, adora ter poder sobre as pessoas, acredita que nenhum palpite poderia valer tanto quanto suas ideias. Então, quando deparamos com alguém que apresenta um ego superinflado, devemos nos atentar para tal questão. É importante. Então, o que eu quero deixar claro aqui, pessoal, é que não é 2 ou 3 características que vai identificar um psicopata para você, mas o conjunto de tais características pode sim despertar em você o bom senso, pode despertar em você o interesse em se manter distanciada, ou pode despertar em você o interesse em buscar por um profissional que verdadeiramente entenda de psicopatia e que possa te ajudar a perceber se você está vivendo uma situação ao lado de um psicopata. Então, esta é a questão. O primeiro vídeo que eu gravei é exatamente porque uma pessoa foi eliminada por um grupo de pessoas com tais personalidades. E como eu disse, são pessoas que são muito bem articuladas e são excelentes marqueteiras pessoais. Às vezes, uma pessoa desavisada, uma vítima desavisada, se torna uma presa muito fácil. Então, estejamos atentos. No primeiro vídeo, eu deixei a indicação de um filme, Eu Me Apaixonei por um Psicopata. É o nome do filme. Eu Me Apaixonei por um Psicopata. Está indicado lá no primeiro vídeo. E agora, neste segundo, eu estou deixando aqui o nome de uma série. O Golpista do Tinder. Na verdade, é um documentário. É um documentário que vem trazendo uma realidade vivenciada por diversas mulheres que foram vítimas de tal homem. Então, falamos sobre a primeira característica, que é a boa lábia, a segunda característica, que é o ego inflado, mentiroso patológico, terceira característica de tal personalidade. O psicopata, ele mente com tanta profundidade e com tanta crença que às vezes o próprio não se dá conta de que está mentindo. Isso fica muito claro também neste documentário que eu disse para vocês aí agora, aonde a pessoa, o golpista, o psicopata, passa a viver a personalidade com tanta intensidade que ele passou a crer que ele verdadeiramente era aquilo tudo, quando na verdade não. E uma característica muito interessante é que ele tem orgulho da sua capacidade de enganar as pessoas. Vejam que coisa triste. Você enganar alguém já é terrível. Agora, se orgulhar de enganar, mais terrível ainda. Para ele, para o psicopata, o mundo é feito de caças e predadores. E não faria sentido para ele não se aproveitar da boa-fé dos mais fracos ou dos desavisados. Percebem? Então, a mentira é um prato cheio para o psicopata. Quarta característica, a sede por adrenalina. São personalidades que não toleram monotonia. Dificilmente permanecem em um trabalho repetitivo por muito tempo. Também dificilmente sustentam um casamento. Sustenta o casamento que eu digo, não é sustentar financeiramente não, mas dificilmente sustenta um casamento por longo período, por longa data. Por quê? Porque gosta de viver quebrando regras.
gosta de viver ao fio da navalha. Então, esta sede por adrenalina é que faz com que ele esteja sempre em busca de novas vítimas. Quinta característica: reações estouradas. São pessoas que reagem desproporcionalmente a insulto. Nós, considerados com uma personalidade não psicopata, nós às vezes recebemos algum insulto, filtramos aquela informação, tomamos decisões ponderadas a respeito de determinada situação, porém o psicopata em algumas situações ele reage desproporcionalmente, reação estourada diante de um insulto, diante de uma frustração ou diante de uma ameaça. Mas sabem o que é ainda mais interessante? É que como ele necessita de tais pessoas, ele necessita da confiança e da presença das vítimas, da mesma forma que o estouro vem, o estouro vai. É muito rápido. Ele estoura fácil, mas ele percebe rapidamente que ele tem que, digamos assim, passar um pano quente para que a vítima volte a ficar na posição de fragilidade, para que a vítima volte a ficar naquela posição de confiança. Seria mais ou menos assim: ah, coitado, ele explodiu, mas é porque ele não aguentou segurar. Mas no fundo ele é uma pessoa boa, porque veja bem, ele já voltou ao normal, ele já voltou a conversar, ele já me prometeu que nunca mais vai fazer isso, ele já me prometeu que nunca mais vai reagir assim. Então, eu quero que vocês percebam, que vocês acreditem, creiam e pesquisem a respeito de tal personalidade, porque esta reação estourada e que fica nesta balança de vai e volta, estoura, explode com a pessoa, aí imediatamente volta ao abraço, volta ao carinho, volta à doação de flores, volta ao aconchego natural de um relacionamento. Isso não é natural, porque todas as emoções necessitam de um tempo adequado para se elevar e para se acalmar. A pessoa que explode instantaneamente por qualquer frustração, ameaça, insulto e tem uma reação desproporcional àquilo ali, fazendo até com que você fique amedrontada e dentro de 5 minutos ela baixa toda aquela emoção e passa a te tratar naturalmente como se nada tivesse acontecido ou te tratar até de forma mais carinhosa. A intenção ali é te manter cativa. A intenção ali é manter a vítima sempre por perto. E eu costumo dizer sempre para minhas pacientes, não por amor, mas porque você fornece alguma coisa. Porque você fornece ou status social, ou de repente recursos financeiros. Você fornece de repente um sexo agradável a ele. Então, não por amor. Quando ele está num relacionamento e está vivendo esses períodos de explosões e mansidão, ele só está permanecendo em tal relacionamento porque ele está tendo, digamos, o que a gente fala em psicologia, ele está tendo algum ganho. E esse ganho pode ser sexual, social ou financeiro. Vamos então para a sexta característica que pode nos ajudar a identificar, e volto a dizer, são atitudes reveladoras que podem ajudar a identificar, mas só profissionais que estudaram a personalidade, que passaram anos a fio debruçado em livros aí, vão poder bater o martelo. A minha intenção aqui é acender uma lâmpada, é iluminar um caminho para que as pessoas possam se proteger mais. Então, a sexta característica, impulsividade. Embora ele seja frio,
irracional, não perde tempo pesando prós, contras antes de agir. Se ele estiver com vontade de fazer algo, ele vai lá e faz. Uma vez eu ouvi um dizendo uma coisa o seguinte: eu preciso de um carro. E ele foi questionado a respeito: e o que você tem feito para obtê-lo? E ele disse: por enquanto nada. E ele foi novamente questionado: e o que é que você vai fazer a partir de hoje, então, para conquistar este seu desejo? E a resposta de tal pessoa foi a seguinte: a resposta dessa personalidade foi a seguinte: eu sei aonde tem o carro, a hora que eu decidir eu vou lá e pego. Então vocês vejam que, embora sendo racional e não perdendo tempo medindo prós e contras, se ele estiver com vontade de fazer algo, ele vai lá e faz. Vai lá, consegue, tira os obstáculos dos caminhos, mas também da mesma forma que ele luta para conquistar algo ou alguém, se passar a vontade de estar com aquele algo ou de estar com aquele alguém, larga tudo e vai embora. Então é muito comum. Algumas mulheres, geralmente são as mulheres que são vítimas. Existem psicopatas mulheres? Existem. Mas o número de psicopatas homens são bem maiores. Então, geralmente, as vítimas são mulheres. E é muito comum uma mulher chegar dizendo: olha, mas estava tudo tão bem. A gente até discutia, ele explodia por nada. Mas dentro de 5 minutos ele já voltava a ser o que ele era. E dentro de mim, eu sempre pensava o seguinte: ele não voltava a ser o que ele era. Ele voltava a ser o que ele representa. Porque o que ele está embasado nessas características que a gente já discutiu aqui. O que ele é a boa lábia da conquista, é o ego inflado que tudo deseja, é o mentiroso patológico que a todos enganam, é a sede por adrenalina que não lhe permite ficar por muito tempo em um relacionamento, é a reação estourada que é o verdadeiro morder e soprar, e é a impulsividade de conquistar as coisas a qualquer custo. Então, até aqui, estas 6 características é o que tem revelado quem é o psicopata. Porém, muitas mulheres se enganam, achando que aquele momento em que ele explodiu foi uma coisa, digamos assim, ocasional. Mas, na verdade, não. Na verdade, ele se revelou. Foi uma característica reveladora dele. É o natural dele, da personalidade. Mas como ele consegue dissimular com muita facilidade, e como dito inicialmente, que ele é muito bem articulado e excelente marqueteiro, daí esta facilidade de mudar de atitude muito rápido. Vamos para a 7ª atitude: comportamento antissocial. Regras sociais não fazem sentido para quem é movido somente pelo prazer, indiferente ao próximo. Se ele é indiferente aos sentimentos do próximo, as regras sociais deixam de existir para ele. Então, assim, alguns chegam a virar criminosos mesmo. E os que viram criminosos, em geral, não têm preferência por crimes. Em geral, gosta de experimentar de todo tipo de crime. Então, os que viram criminosos estão dispostos ao estelionatário, estão dispostos ao assassinato, estão dispostos ao tráfico de armas e drogas. Então, os que viram criminosos, eles não têm preferências de crime. Abraçam diversos crimes, desde que lhe promovam bem-estar. Porém, eu volto a dizer, existem vários níveis de psicopatia, leve, médio e grave. Nem todo psicopata vai sair por aí atirando, matando. Nem todo psicopata vai sair por aí estuprando, roubando.
Então, a gente precisa estar atenta e, no caso de dúvidas, reúna estas informações e procure por ajuda profissional. Procure por alguém que possa te ajudar a esclarecer com mais detalhes tal situação. 8ª característica, ausência de culpa. Por onde passa, e essa daqui me faz lembrar claramente do golpista do Tinder. 8ª característica dele é a ausência de culpa extrema. Então, por onde passa, deixa bolsos vazios e corações partidos. Era o que o golpista do Tinder fazia com todas as mulheres. Limpava estas mulheres financeiramente e lhes partia o coração, destruindo a vida emocional, social e mental de tais mulheres. Mas por que é que o psicopata não se sente mal ao fazer isso? Por que é que ele não tem culpa em fazer isso? Ele não tem necessidade de se sentir mal com a dor do outro, porque a dor do outro não é dele. E como ele não tem empatia com ninguém, ele só se preocupa com o seu próprio bem-estar. Então, ele às vezes até usa a questão a aparente empatia, ele até usa a aparente empatia, porque ele consegue dominar o mecanismo da simulação. Então, ele simula emoções, ele simula que se preocupa com você, mas tudo isso é com o intuito de poder controlar as pessoas que estão próximas e que, de alguma forma, é uma fonte de ganho para ele. Essa fonte de ganho pode ser de diversas formas, conforme eu já disse, não só financeira, não só sexual, não só de status. Qualquer uma das 3 seriam agradáveis para ele. Se tiver as 3 juntas, melhor ainda. 9ª atitude, sentimentos superficiais. Emoção para ele só existe em palavras. E eu volto a dizer, se namorar e se casar e permanecer nesta relação, não é por amor. Geralmente acontece pelo tesão, é pela questão do sexo, é pelo poder que pode exercer sobre o outro e é pelos ganhos que ele terá naquela relação. É porque ele sabe que ter uma família para a sociedade lhe dá um certo status. Ter uma família lhe dá uma posição social, digamos assim, uma posição social agradável, de referência e de confiança. Então, quando permanecem nesta relação de casamento, é por ganhos. E é uma personalidade, eu vou dizer aqui agora algo triste. É uma personalidade que, se perder um amigo, não fica triste. Isso eu pude observar em diversas pessoas. Se perder um amigo, não fica triste. Se esse amigo se for, ou porque desistiu de ser amigo dele, desistiu de manter a amizade, ou se este amigo se for porque morreu, porque foi a óbito, eles não ficam tristes, mas sim frustrados. Eles ficam frustrados por quê? Frustrados porque, então, agora perderam uma fonte de ganho, qualquer que seja o ganho. Então, essa falta de empatia nos mostra claramente isso. Ele está agora com uma fonte a menos de favor. E esta fonte a menos de favores e de ganhos lhe deixou frustrado, não triste, mas frustrado. Vamos para a 9ª? É a falta de empatia, que já mencionei aqui. Não consegue se colocar no lugar do próximo. Para o psicopata, as pessoas não são mais que objetos de algum tipo de rentabilidade e que funcionarão lhe promovendo um certo prazer. Se deixar de promover prazer ou ganho, ele descarta.
Então, não ama. E se chegar a se casar e a manter família, é para manter posse e não como entes queridos. Vamos para 11ª, a irresponsabilidade. Compromisso não lhe diz nada. Ele tem uma grande tendência a ser mau funcionário, a ser infiel nos relacionamentos, a ser pai relapso. Porém, como a família e os amigos são fonte de status e de bem-estar e de bens materiais, para cada mancada que um psicopata apresenta, ele já tem também na manga da camisa uma promessa pronta. Eu mudei, eu vou mudar, isso nunca mais vai acontecer. Me perdoa porque eu te prometo que foi só um lapso. Você sabe que eu não sou assim. Te garanto que daqui para frente vai ser diferente. Porém, a irresponsabilidade dele com o bem-estar da outra pessoa vai impedir que ele realmente mude. Ele não vai mudar, porque para ele não é interessante mudar. Vamos para a 12ª e última, né? E última dentro deste contexto que eu estou trazendo hoje, mas conforme eu já lhes disse, não são apenas essas características que identificaria um psicopata. Existem muitas outras, mas o vídeo ficaria imenso se eu trouxesse todas. E também é necessário anos e anos de estudo para isto. Eu volto a dizer aqui que tais características que eu apresento agora é só para iluminar um caminho e facilitar o entendimento de quem pode estar vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, e que então essa pessoa possa olhar para si mesma, olhar para seu parceiro, identificar tais características e buscar uma ajuda profissional. Sozinha é muito difícil escapar e sair. A 12ª, então, má conduta na infância. Os problemas de um psicopata, eles aparecem desde cedo. Muito cedo, grande parte deles já começam com furtos, com o uso de drogas, começam a matar aulas, a ter experiências sexuais muito cedo. E a sua maldade não poupa nem coleguinhas, nem irmãos e nem animais. Eles não têm empatia, volto a dizer, nem com familiares, nem com amigos e nem mesmo com animais. Então, se você observar uma criança muito novinha já maltratando animais, é algo para se estranhar, porque geralmente as crianças têm apego a animais, as crianças gostam de animais. E então, pessoal, eu quis trazer aqui todas essas características. Se possível, vejam a série que eu mencionei, O Golpista do Tinder. Se possível, vejam também o filme que eu indiquei lá no primeiro vídeo, que se chama Eu Me Apaixonei por um Psicopata. E há um outro filme que fala também a respeito de um psicopata, que também está no YouTube, esse filme. O nome dele... Um Hóspede Indesejável. Um Hóspede Indesejável. Este é o nome, tá? Esse filme está no YouTube. O outro, Eu Me Apaixonei por um Psicopata, também está no YouTube. E na Netflix está O Golpista do Tinder. Eu creio que ajudaria bastante a quem possa se interessar por conhecer mais características da personalidade. E você que ficou comigo até aqui, pode ir lá também e assistir ao primeiro vídeo que eu fiz nesse sentido. Fiz 2 até, relacionamentos abusivos, e o outro é uma vítima de psicopatas íntimos. Então você pode dar um passeio aí pelo meu canal, Superando com Conceição Bahia, e você pode conhecer mais características, mais atitudes a respeito. O meu abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva aí, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo. Vamos fazer o canal crescer. Abraço!